Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Como vocês sabem, eu costumo comentar muito a Lei 8.112, entre outras legislações voltadas para servidores públicos. E então é por isso que eu quero comentar com vocês hoje, sobre a PEC 32. Eu já tenho um outro vídeo aqui sobre a PEC 32, em que eu dei a minha opinião. E eu queria trazer hoje, a gente está às vésperas da eleição, E eu queria trazer hoje uma reflexão. Eu não quero chegar aqui para dizer... você que vota em candidato A tá certo, você que vota em candidato B tá certo, apesar de eu ter a minha opinião muito bem definida de que essa PEC ela é maléfica para nós servidores e você concurseiro que é futuro servidor. Eu já deixo aqui de antemão que vocês sabem que o governo atual apoia, essa PEC. Então, assim, do ponto de vista de servidor, futuro servidor, não faz muito sentido você apoiar a PEC e apoiar o governo. Tudo bem, como eu disse, eu não quero fazer aqui uma discussão nesse sentido, E também já deixo aqui de antemão que, caso você venha com um comentário ofensivo, eu vou apagar e excluir você do canal, então você não vai mais ter acesso aos vídeos. Então, se você quiser discutir, argumentar comigo aqui, dizer, não, professor, eu sou contra a esse ponto aqui por causa disso, disso e disso, perfeito, sério mesmo, estou aqui até para mudar a minha opinião. Mas se você vier só, não sei o que, 22, não sei o que, 13, sem falar nada, não, pelo amor de Deus. Não é o objetivo aqui, eu quero uma discussão acerca da própria PEC. No outro vídeo, eu fiz uma leitura completa dela e fui comentando ponto a ponto. Agora eu vou fazer uma análise mais das implicações mesmo, sem trazer ela lida como eu trouxe da outra vez. Então, primeiramente, o que é a PEC 32, certo? Essa proposta de emenda à Constituição número 32. Ela é uma proposta de emenda à Constituição pelo Poder Executivo que altera as regras sobre o poder público, os servidores públicos, na verdade, e ela vai modificar a organização da administração pública, seja ela direta ou indireta. Ou seja, basicamente, ela vai mudar a Lei 8.112. Ela vai trazer muitas atualizações e, particularmente, eu não acho nenhuma delas positivas. O primeiro problema que eu acho da 8.112 e que muita gente alega, é que, mas ela vai melhorar o serviço. Primeira coisa, eu não acredito que ela vai melhorar o serviço. Segunda coisa é a abrangência, Em relação à abrangência, quando a gente pensa, beleza, a gente vai tirar alguns direitos aqui dos servidores, mas são de todos os poderes, porque a proposta da abrangência dela é que ela vai valer para o Executivo, Legislativo e Judiciário, dos estados, municípios e todos que ingressarem no setor público a partir da promulgação dessa emenda constitucional. E aí já fica a questão, então ela não vai alterar nada para os servidores antigos, mas altera sim. Entenda, vocês sabem que a gente tem uma irredutibilidade de salário, porque isso aí é uma previsão constitucional, na própria 8.112 também traz isso, mas vocês vão entender qual é o ponto, principal em relação a isso. Primeiramente, os atuais servidores serão ou não atingidos. Nós que já somos servidores, eu que já tenho mais de 12 anos de servidor público, será que eu vou ser atingido de alguma forma? Então a resposta é nítida e clara, sim. Diretamente, não, mas indiretamente, sim. Por quê? Porque, entendo, a primeira coisa é que ela permite uma redução de jornada de trabalho e salário. Então a pessoa pode ter uma redução de até 25% com a redução da jornada. E ainda tem outra coisa, que é a possibilidade da extinção de alguns cargos. Por quê? Porque como a lei, como a PEC, ela prevê uma flexibilização, ou seja, uma facilidade de pessoas entrarem sem concurso, ou seja, que a pessoa seja aquele terceirizado. Mesmo porque hoje, alguns cargos não podem ser terceirizados, que a gente tem serviço de manutenção, limpeza e transporte. Mas a ideia dessa PEC é que tudo possa ser. Então, um professor pode ser terceirizado, porque hoje nós até temos professores substitutos, mas a ideia é que tenha professores terceirizados, técnicos administrativos terceirizados, enfim, tudo terceirizado. E isso gera um outro problema. O primeiro problema é a obsolescência dos cargos. Por quê? Porque no lugar de eu pagar 5 mil a um servidor, eu vou pagar um salário mínimo a uma outra pessoa. E aí já vem, será que essa pessoa tem a mesma qualidade daquela pessoa que passou num concurso, que se preparou e tal? Pode até ter, existem muitas pessoas boas que têm uma capacidade muito boa de trabalho e que não são concursadas. A pessoa simplesmente ela é muito boa daquilo, mas ela não domina aquele conteúdo do concurso, Aí eu até concordo. A questão é, a partir daí, a gente vai ter uma redução das pessoas
que trabalham como concursadas, que elas vão trabalhar como terceirizadas. Ou seja, terceirizar tudo. A ideia é essa. Então, quando ela é terceirizada, então já há o quê? A desnecessidade das gratificações, funções gratificadas, algumas direções, elas não vão ter mais aquele valor adicional que o servidor tem hoje. Por quê? Porque não vai ser necessário. O cara terceirizado não precisa respeitar esse tipo de coisa. O terceirizado ele vai colocar para fazer tudo. E assim, a questão a pessoa fica, mas o serviço vai ser o mesmo. Não vai ser o mesmo. O servidor público que não é concursado, uma pessoa contratada como um terceirizado, assim, geralmente a pessoa é explorada mesmo. Então, pode ver, fala aqui se você já foi professor substituto, quantas horas jogaram para você, qual o seu horário e compare com os demais professores. Ou então se você é terceirizado. Eu conheço servidores terceirizados de limpeza e conheço lá de trás servidores concursados de limpeza. Nem concursados, efetivos, que na época nem foi concurso, efetivos de limpeza. A discrepância entre o que o cara trabalha e o que ele ganha é infinitamente gigantesca. Então, existe o quê? Uma desvalorização do trabalho, que é a ideia, né? Vamos desonerar a folha de pagamento. Traduzindo, vamos pagar menos os servidores para que ele possa fazer a mesma coisa. Então, feito isso, né? Tendo essa substituição de servidores públicos efetivos por terceirizados, a gente vai ter uma outra coisa que é assim, muito mais grave no futuro, que é, vamos lá, qual é o regime previdenciário do servidor concursado e do terceirizado? Eles são diferentes, né? Então, como é que funciona um regime, como é que a gente tem a aposentadoria dos servidores atuais? Nós que estamos na ativa, trabalhamos e pagamos todos os meses, né, um valor referente à nossa contribuição e essas pessoas lá da frente utilizam. Um dia, quando eu me aposentar, essas pessoas que participam do mesmo regime previdenciário que eu vão contribuir, vão colaborar e eu vou receber o meu salário lá na frente. Se eu não tenho mais pessoas enquadradas nesse mesmo regime previdenciário, então não vai ter quem vá pagar, quem vá subsidiar a minha aposentadoria lá no futuro. Eu hoje estou subsidiando a aposentadoria de vários servidores, mas se não existirem mais servidores suficientes, vai ser uma espécie de uma pirâmide que vai ter a base quebrada. Então, é muito, muito, muito perigoso para os servidores atuais também. Aí, até já entrei um pouco sobre isso, né? Será que ela vai atingir os aposentados, né? Vai atingir da forma que eu acabei de dizer, né? Porque desse jeito, né? Contratando muito terceirizado, temporário, de maneira indiscriminada, no lugar de fazer o concurso público, essas pessoas vão ficar nesse regime geral, né, o regime geral, e não vão ficar no regime do estatutário, né? Então vai ter um desequilíbrio muito grande aí em relação a esse pagamento das aposentadorias e, enfim, vai gerar uma situação bem complicada. Quais os benefícios que os futuros servidores vão perder caso essa PEC seja de fato aprovada, né? Então a proposta é que não exista mais aquela licença prêmio, né? Que é a cada quinquênio você tem direito a 3 meses para capacitação, recebendo, né? Adicional por tempo de serviço, parcelas indenizatórias, o adicional de substituição não efetivo, progressão na carreira e promoção baseada em tempo de serviço, incorporação de salário por substituição, entre outros, vários outros direitos aí que estão lutando para que sejam removidos. Aí vem aquela questão, né? Mas isso vai ser aplicado a todo mundo, né? Se for aplicado a todo mundo, realmente a gente, não, eu vou me sacrificar, mas todo mundo vai se sacrificar. Todos os poderes, judiciário, legislativo, executivo, todo mundo, né, vai se afetar, todos os cargos. Mas não, né? Isso, infelizmente, não vai acontecer. Então, se fosse para todos, aí meu argumento ele ficava mais fraco nesse sentido. Mas não é para todo mundo. Vamos lá. Existem alguns cargos que são, assim, sabe, fora da realidade do servidor público, que são a alta casta, né? Então, quem não será submetido a essas regras impostas pela PEC 32? Os chamados membros do poder, os parlamentares, os juízes, os desembargadores, ministros dos tribunais superiores, promotores e procuradores. Pronto. Ou seja, quem é que vai levar a lapada de fato? É o professor, é o técnico de enfermagem, é o enfermeiro, até mesmo o médico. Quem mais? O agente de saúde,
Enfim, o cara da ambulância, aquela pessoa que está lá na ponta trabalhando ali, colocando o diretor do colégio, a coordenadora, a pedagoga, aquelas pessoas que o gari que é concursado. Então essas pessoas é que vão ter os seus direitos cerceados, né? É que vão ter aí um grande problema em relação a isso. Já juiz, desembargador, parlamentar, ministro de tribunal superior, eles estão fora dessa, porque não precisa atingir. Até porque, né? O salário deles já não é tão baixo assim, né? O salário deles já é tão pequenininho, não precisa disso, né? Não precisa. Seria até injusto, né? Você dizer que ia tirar esses benefícios de um juiz, de um desembargador, de um ministro de um tribunal, de um parlamentar, né? Não, lógico que não. Por que o parlamentar ele vai apoiar isso se ele vai tirar o direito dele mesmo? Não, vamos botar no professor, vamos botar no técnico, vamos botar no técnico de enfermagem, vamos botar no técnico laboratório, o pessoal da educação, o pessoal do INSS. Não, vamos botar neles, né? Deixa a gente aqui normal. Então, o que não é verdade é que vai ser para todo mundo. Não vai ser para todo mundo, né? Então, para excluir esses agentes da reforma especificamente, o governo ele simplesmente falou assim, não, se a gente colocar esses membros especificamente aqui, vai existir um vício na iniciativa e não vamos poder propor mudanças para tais tipos de agentes públicos, porque são eles que decidem. Então, se a gente fizer isso, a gente não vai conseguir fazer para todo mundo, porque então existe um vício é uma ova, né? Ai, gente, é sério. Então, é muito complicada. A situação é complicadíssima, né? Então, assim, qual é a proposta, né, pelo governo para poder aprovar essa PEC, né? Que o governo ele prega que essa reforma, assim como as outras reformas, né, propostas por Paulo Guedes, que essa PEC ela tem a assinatura de Paulo Guedes lá no final, que é do governo atual, né? Ela prega que a reforma administrativa significa transformação do Estado, que pretende trazer mais agilidade, eficiência ao servidor, aos serviços oferecidos pelo governo, né? Esses dias saiu vazou aí um áudio do Luciano Hang, né? E vocês entendem bem qual é a ideia do governo atual. Fala do Luciano Hang, mas ele não é nenhum membro com um cargo no governo, não, mas ele é um grande influente. E esses dias, acho que Santa Catarina, né, ele falou assim, demite esses professores para não pagar os direitos trabalhistas. Enfim, acho que o que eu estou querendo dizer assim, cada pessoa tem que lutar pelo seu, mas quando a gente está trabalhando em uma coisa pública, a gente não tem que pensar dessa forma, tem que pensar no público, tem que pensar na aplicação, né? Ou seja, na execução do serviço, na sociedade beneficiada. Por quê? Porque esse recurso ele vem da sociedade. Então ele tem que voltar para a sociedade. Se os nossos impostos, inclusive meu como servidor federal, eles são coletados para que a gente tenha serviços públicos que em tese deveriam ser de qualidade, eles têm que voltar com qualidade. Não tem que, eu tenho que pagar menos o servidor, eu tenho que resumir aqui, eu tenho que tirar a farmácia popular, eu tenho que tirar isso, eu tenho que tirar aquilo, porque a gente tem que ficar com um negócio lá no azul. No azul para quem? Para mostrar quem? Porque se de fato a gente não está podendo utilizar, não tem sentido isso, né? Vou ficar no azul com o dinheiro em caixa do Brasil, mas e aí? E aqui o pobre que trabalha aqui, será que o cara não vai ter direito a nenhuma correção salarial? Então, assim, pessoal, os principais pontos, né, da PEC, quais são? Primeiro, que ela vai fragilizar a estabilidade, porque agora, no lugar de a gente ter aqueles 3 anos, né, para você alcançar a estabilidade, ela pode se prolongar até 10 anos. 10 anos. E isso, né, praticamente tirada da estabilidade do servidor, ela faz o quê? Ela amarra o servidor a um superior dele, que inclusive esse superior pode nem ser concursado. Então, você tem que seguir o que o governo fala. E ou seja, é uma forma de censura. E as pessoas não percebem. Porque quando você não tem estabilidade, você não pode nem cumprir os princípios constitucionais. Porque se você for denunciar o seu superior, o que acontece? Você é demitido, você não tem estabilidade. Então isso é uma censura. Na minha opinião, isso é uma censura. Isso é uma proposta de censura, muito mais do que essa proposta de censura que as pessoas tanto falam aí que tem medo, né? De regular a internet, regular a mídia, que a gente pode até ser outro vídeo, né? Então, essa PEC, ela fragiliza, ela tem uma proposta de fragilização da estabilidade do servidor. Ela faz com que cargos públicos passem a pertencer ao governo e não ao Estado. Porque você tem que responder ao governo e não, independente da minha posição política, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Não. Agora,
Se ela de fato for aprovada, você tem que ser o baba-ovo do governo atual, seja ele direita ou esquerda. Por mais que você não seja de direita ou esquerda, você tem que apoiar quem está lá, porque você pode, né, perder o seu emprego. A avaliação de desempenho com regras pouco claras. Então, hoje a gente tem as regras muito bem definidas e o que eles querem é que as regras sejam muito mais indefinidas, mais subjetivas, ou seja, vai dar mais poder àquele chefe imediato que pode ser terceirizado, que não precisa ser concursado, e mais você também você pode ser avaliado por outras pessoas que não são concursadas, ou seja, eu vou lá, coloco uma pessoa que eu quero para avaliar você, para dizer, ó, você, não gostei de você, não gostei da sua posição, e você vai ser demitido, mesmo você já sendo estável, mesmo você já tendo sido aprovado no concurso, já tendo passado 10, 15, 20 anos de servidor. Se isso aqui for aprovado, até essa pessoa pode ser demitida. Lógico, se houver uma perseguição, não é vai ser todo mundo demitido. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu espero que vocês tenham entendido aqui. Outra coisa, né, como está dentro disso aqui, né, é o apadrinhamento político, né, porque você não tem estabilidade, você está sendo concursado, mas você não, o fato de você não ter sua estabilidade força você a apoiar o governo para você garantir, né, o seu salário, a sua remuneração, e ainda mais com essa avaliação de desempenho, né, proposta dessa forma, né, que é muito mais aberta, dando maior fragilidade jurídica, vai ter possibilidade de redução de jornadas e salários. Então, pensa assim, hoje, com a legislação do jeito que está hoje, é praticamente impossível para o servidor entrar em greve. Porque o governo atual, quando a gente tentou entrar em greve, eu não entrei, tá? Mas quando a gente tentou, eu falo a gente no serviço público, né? Ele simplesmente disse, você vai entrar em greve, você vai ter o seu salário cortado. Então, basicamente assim, não entre em greve, porque quem é que pode ficar um mês sem o seu salário? Então, significa que as pessoas nunca mais vão poder entrar em greve. Hoje já está assim. Com isso aqui vai piorar ainda mais. E outra coisa é a falácia da economia de dizer que vai ser redução de gastos. Se você acha que o servidor público, que de fato executa o trabalho, se isso é um gasto, então recomendo a você não fazer concurso. Isso não tem sentido. Ah, é um gasto. Se é um gasto, então não tem sentido. Porque a gente tem que entender, isso é um investimento, é uma utilização. Você pode dizer que na sua casa o que você come é um gasto? É um investimento. Você tem que comer, ou você come ou você morre. Então, é um gasto. Um gasto é quando você está desperdiçando, está jogando na lata do lixo. Não é assim que a gente entende um gasto, um desperdício. Né? A gente entende como investimento. Então, a gente tem investimentos na educação, a gente tem investimentos na saúde, a gente tem investimentos na segurança e não gasto com o salário do policial, não gasto com o salário do professor, não gasto com o salário do médico, gasto com o salário do técnico. Não é assim. É um investimento. A gente está pagando aquele servidor com os nossos impostos para poder ter um retorno para a sociedade. Assim como deve funcionar em todos os países, toda a democracia, né? O Brasil tem um número alto de servidores públicos. Essa é uma das grandes coisas assim, que fala, o Brasil tem que reduzir essa quantidade de servidores públicos, porque tem demais. O Brasil tem servidor público demais, você chega ali e é servidor demais. Não, a proporção de empregos públicos em relação à força de total de trabalho do Brasil é muito baixa, né? E especialmente quando você compara com países desenvolvidos. A pessoa diz, mas no Brasil 12% dos trabalhadores no geral são do serviço público, né? A média de outros países, né, da OCDE, pelo menos, né, que são os países lá mais desenvolvidos, é de 21%. Então a gente tem 12%, países desenvolvidos lá da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é de 21%. Então, vocês veem, o Brasil está inflado de servidores? Não tá. Poderia ter muito mais, poderia ter o dobro ainda. Assim, na verdade, faltam servidores em diversas áreas, como na saúde, INSS, que agora abriu o concurso aí com várias vagas, entre outras áreas, né, que a gente tem também. Os servidores públicos são privilegiados e ganham muito? Aí eu digo assim, algumas, a alta caixa, aquela que eu mencionei lá no início, sim, né? Eu acho absurdo alguém ter um salário, um servidor público e ganhar. Se você olhar assim, você for ver lá quanto eles ganham, tem juízes, desembargadores que chegam a ganhar 400 mil, 300 mil. Certa vez saiu uma lista do Rio Grande do Norte com os maiores salários dos desembargadores e juízes. Tinha gente com 300, 400, 500 mil. É um total absurdo uma coisa como essa. Mas, né, será que no geral os servidores
públicos eles ganham muito alto, né? Ganham muito dinheiro, não é a realidade da maioria, certo? Lógico, se você pegar o salário mínimo como base, realmente o serviço público ele paga uma média bem maior. Mas, no geral, não. Por quê? Porque se você for olhar as pessoas com a mesma qualificação no serviço privado, que atuam em grandes empresas, elas ganham o triplo, certo? Lógico, existem alguns cargos que o serviço público paga melhor. Isso é fato, muito melhor. Se você for comparar com um cargo, uma pessoa que não tem a mínima qualificação, que trabalha em determinado setor, e a mesma coisa no serviço público, o serviço público paga melhor. Mas não é porque ele está pagando a mais, é porque o outro paga menos. Consegue entender esse ponto? Não é esse o problema. O problema, meu Deus, tem que diminuir aquele, não, tem que aumentar o outro. Todo mundo tem que ter um mínimo de qualidade de vida. Uma quantidade de salário digna para poder sobreviver. E você não precisa querer que o outro ganhe menos, porque você ganha menos. Você tem que lutar para que você ganhe mais, para você também passar num concurso, ou então se você não quer concurso, que você lute por uma boa condição de trabalho naquele lugar que você está. Então, eu acho que isso aqui é um grande problema. O servidor público é privilegiado e ganha muito? Não, eu não acho isso. Eu acho que a gente tem até uma discrepância muito grande entre os poderes. Se você pega um professor, doutor, concursado, e você, do executivo, obviamente, né? E você compara com outros poderes, como o legislativo, o judiciário, às vezes um cara de ensino médio ganha mais do que um doutor altamente qualificado de uma universidade. Então, você acha que tem essa igualdade, que todo mundo ganha aqueles altos salários? Não, né? Não funciona bem assim, certo? A reforma vai acabar com os altos salários e privilégios, né? Então, se viesse acabar com esses altos privilégios, aí sim, eu concordaria também em apoiar essa PEC, mas não, gente, não. Ela não vai apoiar. Por quê? Porque aqueles cargos que eu falei lá no início, né? A maioria dos servidores não tem salários muito altos e os privilegiados, eles estão fora da reforma, né? Porque vai dar uma incompatibilidade, blá, 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 foi o que eles disseram, né? Então, os parlamentares, juízes, militares das Forças Armadas, eles não vão ser prejudicados, né? Então, é muito difícil de apoiar o governo que apoia isso. Então, é muito difícil, eu não consigo enxergar como eu, como servidor, ou como futuro servidor, eu posso apoiar o governo que apoia isso, né? O que significa o fim da estabilidade no serviço público, afinal, né? Para que existe a estabilidade? O que é que implica o fim dela? Muita gente pensa que a estabilidade é um privilégio que faz com que você possa fazer o que quiser e não ser demitido. Já começa aí. Isso sim é uma falácia. Eu, ao longo dos meus quase 13 anos de serviço público, eu já vi inúmeros servidores serem demitidos. Então, se você não faz o seu trabalho adequadamente, se você comete alguma coisa errada, você faz alguma coisa errada, existe um processo administrativo disciplinar que pode demitir o servidor, certo? Existe suspensão, existe advertência, existe a demissão. Então está previsto na 8.112 e nas outras leis também, aí, até na própria Constituição. Então essa ideia de que a estabilidade ela dá o superpoder para o servidor fazer o que quiser, ela é equivocada, né? Ela é um privilégio? Não. Pode até ser entendido como um privilégio, mas não no sentido pejorativo da palavra, né? É um privilégio que o servidor tem de poder ter a liberdade de pensamento, a liberdade de pensar por si e não ser obrigado a apoiar o seu chefe em detrimento do que ele pensa. Nosso servidor tem o direito de pensar, ele tem o direito à livre expressão, ele tem o direito a denunciar o seu superior caso ele esteja fazendo alguma coisa errada. Tirando-se a estabilidade, isso vai ser muito comprometido. Então, ela permite que o servidor desenvolva sua função sem ser perseguido por agentes políticos. Então, hoje eu posso ministrar a minha aula, fazer o que eu quiser, sem ter perseguição, porque se alguém estiver me perseguindo, ele não pode fazer nada comigo. Ele não pode. Por quê? Porque eu tenho estabilidade, ele não vai poder me demitir, certo? Então, no caso, se eu observar algum desvio, uma corrupção, alguma outra improbidade, ela me protege para que eu possa denunciar um superior meu. Se não tiver estabilidade, eu denuncio e sou demitido na hora. Então, se você parar para pensar, isso facilita muito a corrupção. Na verdade, ela cria uma organização estrutural, né, para a corrupção. E se você é contra a corrupção, não faz sentido você ser contra a estabilidade, né? Dá até um choque aí no pensamento, né? Você, poxa, peraí, eu sou a favor da corrupção ou eu sou contra a corrupção?
Então, a estabilidade ela protege os servidores de pressão políticas no exercício da sua atividade e resguarda de demissões arbitrárias por interesse político. Atualmente, né, para conquistar a estabilidade, a gente precisa de ter pelo menos 3 anos de serviço público, né, ter um período, né, para ter o estágio probatório que a gente fala, né, são os 3 anos, e ela traz aí uma mentira, essa PEC, a dizer que os servidores terão estabilidade assegurada. Não. Por quê? Porque da medida, da forma que ela está colocando lá, da forma que ela abre porta para contratação de forma indiscriminada, terceirizados, temporário, no lugar dos concursados, elas, com um pouco tempo, né, as pessoas que vão ter estabilidade vão ser a minoria. Então está estruturado lá da forma que os políticos querem para poder dominar todos os órgãos públicos, né? Isso vai causar, se de fato a estabilidade ela for removida, ela vai fragilizar o serviço público, especialmente, né, as pessoas que são honestas, né? Para quem é desonesto, não tô nem aí, né? Vou prevaricar sem problema nenhum. Esse problema da estabilidade ela é muito grave, né? Eu acho assim que esse momento é um momento da gente colocar a mão na nossa consciência e você pesar, né? Assim, pensar, beleza, eu concordo que isso realmente deve passar, eu sou concurseiro, mas por mim não tem problema eu passar 10 anos aí, né, sem estabilidade. Então, se eu tiver que ficar amarrado a algum político, eu acho que o servidor tem mais é que diminuir o salário dele mesmo, que tem que trabalhar mais, porque tem gente lá fora que trabalha mais, e eu estou fazendo concurso, mas enfim, eu discordo, eu concordo totalmente com isso aqui, eu sou a favor. Então pronto, você sabe em quem que você tem que votar. Mas, por outro lado, se você viu tudo isso aqui e acha que isso aqui é uma afronta à nossa Constituição Federal, é uma afronta à qualidade do serviço, à qualidade da vida dos servidores, também você sabe qual lado que você deve votar, tá bom? Então, eu espero ter, de alguma forma, clareado um pouco mais a mente aí de vocês acerca da PEC, né, 32. Como eu disse, né, eu não ofendi aqui em momento algum, nenhum dos dois lados, e eu espero que você reflita sobre isso, né, da forma que eu trouxe. Estou tentando trazer da forma mais tranquila possível, sem ficar com os ânimos aqui elevados, mas é importante que a gente traga essa reflexão, que a gente pense um pouco sobre isso. É um impacto que a gente tem na nossa sociedade como um todo, e não só na vida do servidor. O servidor é um servidor público, que serve ao público. Então, é importante que ele tenha qualidade de vida, é importante que ele tenha alguns benefícios para garantir que o processo aconteça da forma adequada, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu comentário, pode ser a favor ou contra, desde que seja educado. Se for mal educado, infelizmente, eu apago o seu comentário e bloqueio você do canal para você nunca mais poder ver os vídeos, né? Então, assim, para mim não tem nenhum problema, não vou ficar com nenhum remorso em relação a isso. Quem quiser falar educadamente, estou aqui à disposição. Quem não quiser falar adequadamente, eu só peço para se retirar, tá bom? Então, sucesso a todos vocês, sucesso na jornada. Espero que todos tenham aí uma ótima semana, né? Estamos ainda iniciando essa semana. Vocês, amigos concurseiros, que vocês sejam aprovados o quanto antes, que vocês entrem antes da reforma e que essa reforma nos atinge o mínimo possível, mas eu temo pelos próximos servidores, pelos colegas que ainda se tornarão servidores, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, gostou da análise, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até um próximo vídeo e valeu, tchau, tchau!